A Oncológica do Brasil está preparada para atender todos os pacientes oncológicos. Seguimos todas as recomendações necessárias e continuamos aqui por vocês. O câncer não espera, não interrompa o seu tratamento. Juntos, vamos vencer. Contamos com equipamentos modernos e equipe capacitada. A sua vida é mais importante. Marque sua consulta e continue seu tratamento oncológico. Ligue 3223-5800. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão na extremidade lá, possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Olá a todos, meu nome é Lucas Trindade, sou cardiologista, sou preceptor da residência de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Trabalho como cardiologista intensivista aqui em São Paulo, no Hospital Vila Nova Star. E é um prazer hoje estar aqui com vocês para falar um pouquinho de complicações cardiológicas do paciente em quimioterapia e radioterapia. Muito prazer estar participando desse congresso online oncológico clínico cirúrgico.
E vamos lá para falar desse tema então tão importante na área da oncologia e cardiologia. Um pouquinho introduzindo, a todos que não têm tanta vivência com isso, a cardio-oncologia é uma das novas especialidades da cardiologia que tem se desenvolvido muito, principalmente nos últimos 10 anos. Aqui em São Paulo, o INCOR e o ICESP são a principal potência relacionada a isso, inclusive já há mais de 5 anos, se eu não me engano, já temos até uma residência reconhecida de cardio-oncologia, para quem acaba cardiologia, então é uma área já com residência própria para isso. E no mundo, o Brasil certamente é um dos pioneiros em relação a isso, junto com o Canadá e Estados Unidos. O Brasil é um dos grandes centros, fazendo os maiores congressos, os maiores simpósios, os maiores estudos relacionados à cardio-oncologia. É importante lembrar que isso, a cardio-oncologia em si, é a integração de várias áreas da medicina, mas principalmente o oncologista, o hematologista e o cardiologista em si. No passado, havia uma dissociação entre essas especialidades, com o tratamento do paciente com quimioterápicos e radioterapia, mas sem uma simbiose importante com uma especialidade como a cardiologia, que pode estar fazendo tanto detecção precoce de alterações quanto o tratamento posterior. É importante também a parte de imagem cardíaca. Os cardiologistas especialistas em imagem estão muito dentro dessa discussão de cardio-oncologia dos novos trabalhos, pois com a imagem cardíaca a gente vai conseguir fazer detecção precoce dessas alterações, seja com eletro simples, mas principalmente com ecocardiografia e com as novas funções do ecocardiograma, mas também com ressonância cardíaca cada vez mais aplicada relacionada a tudo isso, mas também medicina nuclear e a angiotomografia, todas as áreas de imagem cardíaca muito envolvidas com esses 3 especialistas no cuidado desse paciente. Claro, não podemos esquecer essa abordagem multidisciplinar, com nutrição, enfermagem, serviço social, fisioterapia, e todas as outras áreas de saúde que estão no cuidado do paciente oncológico. Perfeito? E tudo isso para que a gente evite ou tenha detecção precoce e tratamento precoce da cardiotoxicidade em si, que a gente vai discutir durante toda essa aula. O importante é a gente lembrar que o tratamento ao câncer e o uso de quimioterápicos e radioterapia não vai fazer um dano específico ao sistema cardiovascular, é um dano espectral. A gente vai ter danos em todas as áreas do coração. Então, no sistema elétrico, no miócito em si, na função miocárdica, na parte valvar, miocárdio e pericárdio, perfeito? Então, o que mais preocupa o cardiologista relacionado ao dano do quimioterápico é o declínio da fração de ejeção e evolução com sintomas clínicos de insuficiência cardíaca. Isso é o que mais preocupa. É um paciente que vai ter uma doença grave cardíaca, que é a insuficiência cardíaca com pior, baixíssimo prognóstico, mau prognóstico nos próximos 2 a 5 anos. Não podemos esquecer, hoje em dia está muito em voga a discussão do intervalo QT, não esqueçamos disso. São pacientes que estão recebendo quimioterapia e outras drogas que aumentam o intervalo QT. E durante a infusão desses medicamentos, durante essas semanas, é importante que tenha alguém perto que faça eletros diários para avaliar o intervalo QT. O crescimento do intervalo QT, um QT corrigido acima de 500, já preocupa bastante esse paciente para evolução gravíssima para arritmias ventriculares como fibrilação ventricular. Ao dano ao sistema elétrico, a gente também vai ter todas as bradicardias, taquicardias, tudo que pode envolver, desde fibrilação atrial, extrasístoles atriais, mas também bloqueios atrioventriculares, ataques supras, arritmias ventriculares complexas, não só por QT longo. Então, o dano ao sistema elétrico é muito importante também. Valvopatias, principalmente a evolução degenerativa de valvopatias que já tinham algum grau, mas que você pode acelerar esse processo. O envolvimento de pericardite e miocardite também, com dano a todas as partes do coração. Danos cardiovasculares, levando a tromboembolismo venoso. Sempre que a gente fala dessa parte circulatória de cardiotoxicidade, a gente vai pensar principalmente em 3, que é aterosclerose acelerada, que a quimioterapia pode levar. Tromboembolismo venoso em si, que é uma área gigantesca estudada pela cardio-oncologia, desde trombose venosa profunda até embolia pulmonar de um modo mais grave, e tudo isso falando tanto em tratamento, mas como prevenção. Muitos estudos relacionados à prevenção de tromboembolismo venoso em pacientes oncológicos, e a cardiologia está muito relacionada a esses estudos. E também, ainda no sistema circulatório, a gente pensando em vasoespasmo. Então, aterosclerose avançada, TEV em si e também vasoespasmo. Tudo isso é uma grande área estudada em cardio-oncologia. E, claramente, isquemia miocárdica, infarto agudo do miocárdio, com uma preocupação grande também, levando a um declínio da fração de ejeção. E, por fim, o que mais preocupa a todos é a morte cardiovascular. Um paciente que tem um mau prognóstico pela parte oncológica, mas que também é associado à quimioterapia, pode ter um pior prognóstico da parte cardiológica, é o que a gente menos quer enfrentar.
Às vezes, o dano cardiovascular é tão mais alto que é pior do que o próprio câncer em si. Então, é isso que a gente tem que estudar e entender melhor para fazer o melhor pelo paciente. Muitas vezes, a gente está fazendo mais mal do que bem, levando o paciente a um desfecho pior, como morte cardiovascular. Aqui já colocando uma tabela da diretriz brasileira, que foi lançada agora nos últimos meses, em 2020, diretriz brasileira de cardio-oncologia. Aqui ele já fala um pouquinho para a gente dos danos que as classes de medicações vão fazer para frente. Queria falar primeiro já aqui da radioterapia. A doença cardiológica induzida por radiação ela é muito importante. É um dano espectral a toda a parte cardiovascular, mas que a gente tem que lembrar que pacientes que estão fazendo radioterapia, 4 fatores são muito importantes para esse desenvolvimento de doença cardíaca induzida por radiação. Tanto os fatores de risco, doenças estabelecidas em si, pacientes hipertensos, tabagistas, diabéticos, obesos, são pacientes que tendem a ter mais doença cardiovascular e até 10 a 30% desses pacientes podem desenvolver doença relacionada à radioterapia. Então, os fatores de riscos e doenças cardiovasculares estabelecidas, a dose de radiação que esse paciente vai enfrentar. Então, doses cumulativas acima de 30 grays, que é a unidade de absorção de radiação, levam a maior chance de toxicidade pela radiação, ou mesmo diário, mais de 2 grays. Então, é importante que o cardiologista saiba exatamente que dose, como tem sido feita essa terapia. A terceira parte é pacientes que sofrem radiação, seja no tórax esquerdo, no mediastino. Muitas doenças que necessitam radioterapia fazem radiação diretamente no tórax, isso vai levar a doença cardiovascular mais importante. E a quarta coisa é a associação de radioterapia com quimioterapia, com drogas cardiotóxicas, como antracíclicos, muito comuns. Então, é muito importante que a gente tenha todo esse histórico do paciente, todo o caso na mão do paciente que tem câncer e faz radioterapia, para que a gente entenda e proteja esse paciente de problemas cardiovasculares no futuro. Essa parte de radioterapia é menos discutida. O que mais se é discutido é relacionado aos quimioterápicos em si. Aqui eu vou chamar a atenção principalmente dessas duas classes, das antraciclinas e dos agentes anti-HER2. As antraciclinas certamente é o mais estudado, é o mais importante. E quando a gente fala de antraciclina, principalmente a doxorubicina, esses são quimioterápicos muito usados na prática diária, porque são quimioterápicos usados para câncer de mama, linfomas, leucemias, sarcomas, que são cânceres muito comuns. Então, pensando na população geral de um Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, com muita taxa de diagnóstico de câncer, é uma das drogas mais utilizadas. E essa é a principal droga, as antraciclinas, é que vai levar à insuficiência cardíaca e disfunção ventricular. Essa é a principal preocupação. E o dano ao ventrículo é muito importante. E a gente entende que ele é de forma definitiva. A gente vai falar um pouquinho da classificação mais para frente. Então, o uso de doxorubicina, que é da classe das antraciclinas, vai levar à disfunção ventricular irreversível. Isso está muito relacionado à dose cumulativa. Doses cumulativas de antraciclinas, de doxorubicina, por exemplo, acima de 200 mg por metro quadrado, já leva a um dano cardíaco muito importante, podendo levar à disfunção, e acima de 400 mg por metro quadrado, então, um risco maior ainda. Isso chama atenção para a gente ter um debate com o oncologista ou hematologista para discutir doses de tratamentos prévios, de tratamentos atuais, o quanto essa droga está fazendo dano e qual o risco-benefício da manutenção dessa terapia. Falando principalmente das antraciclinas pelo câncer de mama, que também é um dos mais comuns, a gente vai falar dos agentes anti-HER2. Câncer de mama HER2 positivo vai ter muito benefício do uso da droga trastuzumab, que também vai levar à disfunção ventricular e insuficiência cardíaca. Então, essas duas drogas muito relacionadas ao câncer de mama são das mais estudadas, diferentes das antraciclinas. As anti-HER2 geralmente não é dose cumulativa, é idiosincrático da própria droga. E geralmente é reversível. Essa é a principal diferença. Mas as duas drogas levando à disfunção ventricular, o que piora muito o prognóstico desse paciente que já tem neoplasia e enfrenta um tratamento quimioterápico. Outras classes importantes que eu queria lembrar, de drogas muito utilizadas, como os agentes alquilantes, a ciclofosfamida, muito utilizado, podendo também levar um dano espectral em qualquer área da parte cardiovascular. O uso de platinas, como a cisplatina, também muito utilizado. E os antimetabólicos, como, por exemplo, o fluoracil, muito utilizado em câncer de cólon, muito comum no Brasil, e que vai levar principalmente a vasoespasmo coronariano. Muito comum o paciente ter dor torácica por vasoespasmo durante a infusão do fluoracil. Então, aqui é só para dar uma tabela geral para vocês das principais classes de drogas, das principais alterações e das principais discussões que teremos relacionadas à cardiotoxicidade. Para falar um pouquinho de epidemiologia, isso aqui é uma projeção sabida por todos nós, que nos últimos anos, nas últimas décadas, e com projeção de manutenção
disso pelos próximos anos é de que as doenças cardiovasculares e o câncer vão ser as principais responsáveis pela mortalidade no futuro e que as doenças infecciosas vão cair cada vez mais, o que já vem acontecendo. Ou seja, nosso foco tem que ser em doença cardiovascular e em câncer. Nós temos diminuído a mortalidade nesses pacientes, mas ainda assim, pelo envelhecimento da população e por mais diagnósticos, isso ainda vai aumentar, dando ainda mais espaço para pesquisa e intervenção nesses pacientes para melhorar esse prognóstico mais ainda. Então, nos últimos 20 anos, quando a gente fala de câncer e sobrevida, o avanço no diagnóstico precoce foi muito importante para isso. Diagnóstico e tratamento precoce. E a evolução do tratamento do paciente oncológico também evoluiu de forma exponencial. Tanto a cirurgia oncológica, com novas técnicas, novas visões, novas alternativas a esses pacientes, quimioterápicos novos, a cada 2, 3 anos muda-se as terapias principais, as primeiras linhas, por novas quimioterapias com melhores prognósticos, melhores efeitos colaterais, etc. Nos últimos anos também imunoterapia em alternativa à quimioterapia clássica, também com melhores prognósticos e menor efeitos colaterais, e claramente o avanço da radioterapia, uma técnica em si, aumentando a sua eficácia, diminuindo efeitos colaterais desse paciente. Tudo isso contribuiu para uma redução significativa da mortalidade desses pacientes. Portanto, o aumento do número de novas drogas e o aumento da expectativa de vida desses pacientes nos trouxe algo à tona, principalmente maior diagnóstico de complicações cardiovasculares. São pacientes cada vez mais próximos, que estão mais vistos, que estão fazendo mais exames, e essas detecções de complicações cardiovasculares só vai aumentar no futuro. E a gente vai cada vez mais ver e diagnosticar toxicidade relacionada àquelas medicações. No passado não tão distante, 20, 30, 40 anos, eram pacientes que faziam quimioterapia e não tinham um acompanhamento tão próximo. Não se fazia diagnóstico precoce. Você acabava pegando complicações cardiovasculares lá na ponta, no final. E isso você já perdeu o prognóstico desse paciente. E lembrar que tudo isso, detecção de complicações, detecção de toxicidade, tudo isso pode ser potencializado por fatores do hospedeiro. São pacientes com diversos fatores de risco para doença cardiovascular e para doença oncológica. São pacientes com doença cardiovascular estabelecida e que tudo isso potencializa o dano que o quimioterápico pode fazer ao sistema cardiovascular. Então, a gente tem que estudar todo esse paciente antes, precocemente, para entender, acompanhá-lo desde o início e durante todo o processo de quimioterapia. Isso é importante porque os fatores de risco dele nós temos que controlar e acompanhar de perto. Tudo isso para que a gente evite, trate cardiotoxicidade de forma precoce. Quando a gente fala de diagnóstico de cardiotoxicidade, até uns anos era muito dúbio. Vários trabalhos usavam várias definições. Cada vez mais tem se convergido em definições mais próximas de diretrizes para que os trabalhos sigam essa mesma linha. Aqui em cima eu penso que é uma definição mais global e aqui uma definição mais específica da disfunção ventricular. Mas cardiotoxicidade em si, a gente pode definir que é uma alteração cardiovascular nova durante ou após o tratamento com quimioterápicos. Claramente, tendo sido excluídas outras etiologias. Como falei, são pacientes idosos, cheios de fator de risco e cheios de doença cardiovascular estabelecida. Antes de dizer que aquela disfunção ou aquela alteração é em decorrência de cardiotoxicidade, devemos excluir as outras. Etiologia isquêmica, etiologia hipertensiva, etiologia valvar, etiologia chagásica, tudo que pode alterar o coração de uma forma geral. Então é importante excluir outras etiologias, porque são pacientes que têm fator de risco para tudo. E essa alteração cardiovascular nova pode se comportar como alterações clínicas, por exemplo, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, pode se comportar como alteração e elevação de biomarcadores cardíacos, principalmente troponina e BNP-NT-proBNP. A gente vai falar o quanto é importante a dosagem precoce desses biomarcadores para já se identificar algum grau de toxicidade, mesmo com o coração normal. E como eu falei, a importância da imagem cardiovascular nesses pacientes, desde um eletrocardiograma simples, para se avaliar arritmias, taquiarritmias, mudança de repolarização ventricular, presença de QT longo. Às vezes a gente esquece que um simples eletro pode salvar, salva mesmo, então é importante que esse paciente durante, após, antes da alta, tenha avaliação eletrocardiográfica. O ecocardiograma, certamente pela sua disponibilidade cada vez maior em qualquer hospital público ou privado, é extremamente importante nesse diagnóstico de cardiotoxicidade. O eco 2D, com que a gente conhece, tem toda a variação do operador dependente, então algumas variações entre ecos pode deixar o cardiologista na dúvida se foi alguma alteração operador dependente ou já algo de cardiotoxicidade. Por isso tem se desenvolvido cada vez mais o eco 3D nesses pacientes, chegando muito próximos de uma função ventricular, próximo do padrão ouro da ressonância. A
Então, várias técnicas de ecocardiograma têm sido estudadas para cada vez melhorar esse diagnóstico. E o principal deles vai ser o strain longitudinal global, o strain miocárdico em si, que através da técnica de speckle tracking consegue avaliar alterações mais precoces do que a própria disfunção ventricular. Então, por muitas vezes o eco, com a sua técnica normal, mostra um coração estruturalmente normal, e com esse novo software, essa nova técnica de avaliação de strain miocárdico, a gente consegue já avaliar alterações que vão predizer disfunção ventricular no futuro. Claro que a ressonância magnética cardíaca ainda permanece como padrão ouro de função ventricular, e cada vez mais novas técnicas de ressonância, a gente vai falar mais para frente, conseguem fazer diagnóstico precoce, mesmo antes de disfunção. Não esquecer de angiotomografia, por tudo que a gente falou, tanto de coronárias quanto de circulação pulmonar, e também lembrar o PET scan. O PET scan é um bom exame, não é disponível para todo mundo, mas o PET scan também vai nos mostrar pacientes que podem evoluir com disfunção ventricular. E a definição em si só da disfunção ventricular é a disfunção ventricular relacionada à terapia do câncer, tendo sido excluídas as outras etiologias, e a sua definição em si é uma redução de mais de 10% da fração de ejeção do ventrículo esquerdo para um valor abaixo do limite inferior da normalidade, geralmente abaixo de 55. Então, uma queda abaixo de 10 e que caia para baixo de 55. Isso sim, definição de disfunção ventricular. Essa é a definição mais usada em estudos para avaliar cardiotoxicidade e prevenção de cardiotoxicidade. Como eu falei do diagnóstico, é importante que a gente saiba o paciente que estamos lidando. Quanto maior a probabilidade clínica pré-teste, mais a gente vai conseguir diagnóstico lá na frente. Então, entender qual é o nosso paciente é importante. Antes de iniciar um tratamento com um quimioterápico cardiotóxico, a gente entender se é um paciente com muitos fatores de risco cardiovascular, a gente está aumentando a chance. Então, pacientes muito idosos ou muito jovens, pacientes que têm história familiar de DAC precoce, pacientes que têm hipertensão arterial maltratada ou resistente, pacientes com diabetes, pacientes com hipercolesterolemia, são todos fatores de risco para aumentar a doença cardiovascular e aumentar a doença cardiovascular relacionada ao tratamento do câncer. Assim como os fatores de risco do próprio paciente, os hábitos de vida, como tabagismo, obesidade, etilismo, entre outros. Ou seja, estudar o seu paciente e entender se além dos fatores de risco ele tem doença miocárdica atual é muito importante antes do tratamento. Entender se esse paciente já tem insuficiência cardíaca ou até uma disfunção assintomática do ventrículo esquerdo, se ele já é um paciente com alteração de biomarcadores, se ele tem evidência de doença coronariana ou comprometimento do miocárdio em si, com algumas cardiomiopatias, seja hipertensiva, hipertrófica, dilatada ou restritiva, doenças mais raras como sarcoidose ou qualquer tipo de arritmia cardíaca, geralmente não diagnosticada como fibrilação atrial. Então, entender quem é o seu paciente e estudar o seu paciente é muito importante, para saber se ele tem mais risco de desenvolver cardiotoxicidade. E não esquecer que devemos discutir os tratamentos antineoplásicos junto com o onco e com o hemato. Saber se esse paciente fez uso prévio de antraciclina. Muitas vezes é uma paciente que teve linfoma, leucemia na infância, usou antracíclico e que agora está voltando com câncer de mama. Lembrar a dose cumulativa. Paciente que já fez radioterapia. Paciente que fez uso combinado de antraciclina com trastuzumab para câncer de mama. É extremamente importante que a gente discuta tudo isso para conseguir fazer um planejamento de detecção precoce e continuidade desse paciente em uso de quimioterápicos que podem levar à cardiotoxicidade. Então, além de entender quem são os nossos pacientes e se ele tem um risco maior de doença, a gente tem que fazer detecção precoce. A gente nunca quer, como acontecia no passado, já pegar uma paciente jovem com fração de ejeção de 35%. A gente já perdeu essa paciente. Muitas vezes, o prognóstico da disfunção miocárdica é pior que o prognóstico do câncer que ela tinha. E isso já é o fim da linha. A gente tem que pegar no início. E como fazer detecção precoce e diagnóstico precoce de cardiotoxicidade? A utilização de biomarcadores é um dos que mais tem sido usados no mundo todo. Ainda não se há um protocolo muito bem estabelecido, mas a gente sabe que dosagem rotineira nos primeiros dias e no segmento desse paciente com quimioterapia prediz alterações no futuro. Esse trabalho aqui mostra, de 2010, alterações de troponina e NT-proBNP. E a gente sabe, então, que troponina positiva após a quimioterapia prediz disfunção ventricular. O que essa tabela aqui nos mostra? Pacientes com fração de ejeção normal, que durante o tratamento quimioterápico, até 1 ano e meio, 4 anos, pacientes que não tiveram troponina positiva durante todo o curso do tratamento, mantiveram sua fração de ejeção. Pacientes que apresentaram troponina transitoriamente positiva, tiveram sim já uma queda de fração de ejeção de pelo menos 10% em 4 anos.
E pacientes que desde o início do tratamento tiveram troponina positiva, e desde o início e durante todo o curso, troponina persistentemente positiva, ou seja, dano miocárdico causado pelo quimioterápico, no passar dos anos, depois de um ano, esse paciente teve queda de mais de 15, 20 pontos da fração de ejeção, tendo disfunção ventricular importante. Então, a troponina prediz disfunção ventricular no futuro. Sua dosagem no início do tratamento, nos primeiros meses, é extremamente importante para se discutir terapia, tanto de tratamento de cardiotoxicidade, quanto qual terapia quimioterápica a gente continuar fazendo. E o NT-proBNP mostrou o mesmo comportamento. Aqui a gente tem uma tabela de nível de NT-proBNP em nanogramas por ml, e aqui a variação da fração de ejeção. Pacientes com BNP baixinho não tiveram variação da fração de ejeção conforme o passar do tempo da quimioterapia. Entretanto, pacientes que tiveram uma elevação importante de NT-proBNP tiveram alterações de até menos 20% de fração de ejeção ou menos 30%, variações importantíssimas, levando à disfunção ventricular. Ou seja, diversos estudos vêm mostrando que alterações precoces de biomarcadores predizem disfunção ventricular no futuro. Portanto, sua dosagem no primeiro dia de terapia, com 72 horas de terapia, na primeira semana, nos 30 dias, é o que se tem discutido para tentar se detectar precocemente alterações. Não quero ver fração de ejeção reduzida já de cara. Essas alterações é o que vão predizer cuidado com esse paciente. Qual outra alteração precoce que a gente consegue ver, como eu falei? Além de biomarcadores, exames de imagem. E o strain miocárdico tem mostrado muito isso. Muitas vezes a função ventricular preservada ao ecocardiograma está lá, preservada. Mas se você utilizar desse software, dessa técnica de strain miocárdico, através da técnica de speckle tracking, você vai conseguir ver variações no Doppler tecidual, alterações menores, mas que já vão mostrar alteração. E um strain menor, na verdade maior que menos 16 ou menos 18, depende do software, vou mostrar que é um ventrículo normal ao eco, mas com strain alterado. Isso também já prediz disfunção no futuro. Isso já mostra um coração que, apesar da função normal, é um coração que está sofrendo com o quimioterápico. Já é diagnóstico de cardiotoxicidade. Perfeito? Então, essa técnica aqui, muito utilizada cada vez mais. Outra técnica muito empregada para diagnóstico precoce de cardiotoxicidade é a ressonância magnética com mapa T2. Nem toda ressonância cardíaca utiliza de todos os softwares, todas as técnicas de análise por ressonância. E tem se mostrado em diversos estudos, como esse de 2019 com porcos, mostrando que o mapa T2 é uma das formas de diagnóstico precoce. Aqui a gente compara altas doses de antraciclina e baixas doses. Baixas doses, nenhuma alteração em mapa T2, que geralmente não é utilizado, mas também nenhuma alteração em mapa T1 jamais utilizado, e nenhuma alteração histológica nos miócitos desses pacientes, desses porcos, na verdade. E já com doses altas, nós já temos alterações em mapa T2, ou seja, mostrando alterações, entretanto, o mapa T1 com menos, não mostrando alterações, not affected, e a histologia com pequenas alterações, mas já mostrando pelo menos vacuolização dos cardiomiócitos. O que isso nos mostrou? Que o mapa T2 ele se altera mais precocemente que o mapa T1 e que a função ventricular global. E que isso pode ser, sim, um método de detecção precoce de cardiotoxicidade. E no segmento desses indivíduos, desses pacientes, desses porcos, na verdade, quem continuou o uso de antraciclina só piorou o prognóstico. Houve aumento do dano em mapa T2, houve início de dano nas outras análises da ressonância e claramente houve uma destruição tecidual muito maior, com vacuolização em massa, fibrose e perda de cardiomiócitos, tanto por necrose quanto por apoptose. Entretanto, os pacientes que já tinham alguma alteração e que você parou o uso de antracíclicos, você teve uma normalização no mapa T2, não houve alteração em mapa T1 e a histologia voltou ao normal. Nos mostrando esse trabalho que a ressonância pode ser uma das técnicas de diagnóstico precoce e que isso vai mudar o prognóstico do paciente a depender do que a gente optar por segmento de tratamento neoplásico. Outro exame não tão utilizado, mas que a gente tem que saber do seu uso no diagnóstico precoce de cardiotoxicidade é o PET-CT. Você vai ter o fluorodeoxiglicose e a avaliação desse FDG, a sua captação maior no coração, também vai predizer disfunção miocárdica no futuro. Então, pacientes em uso de antracíclicos que repetem o PET-scan e que têm uma captação maior no coração, isso é um indício ruim, é um indício de pior prognóstico e indício de cardiotoxicidade.
Então aqui falamos de biomarcadores e de exames de imagem com técnicas cada vez mais diferentes, para que a gente pegue alterações antes da disfunção ventricular. E aqui a diretriz coloca para a gente alguns métodos diagnósticos, como eu falei para vocês, a sua aplicabilidade, vantagens e limitações. Cada centro vai ter as suas orientações. Então essa é da diretriz brasileira. Pode ser que o ICESP tenha uma diferente, o MD Anderson no Texas tenha outro, o Canadá tenha outro. Mas aqui é importante a gente lembrar dos biomarcadores como troponina e BNP, altamente disponíveis e que em serviços que têm cardio-oncologia já implantada são muito utilizados no início do tratamento e no segmento. Não se esquecer dos exames de imagem. Como eu falei, ecocardiograma, ressonância magnética e tem se evitado cintilografia miocárdica, por exemplo, a ventriculografia radioscópica, porque a gente acaba expondo o paciente à radiação. A gente acaba ficando com eco, ressonância e outros exames que exponham menos o paciente. Tudo isso, técnicas para diagnóstico precoce de cardiotoxicidade. Além do diagnóstico, eu queria falar rapidamente um pouquinho da classificação. Sempre que se fala em cardiotoxicidade, disfunção miocárdica relacionada à quimioterapia, a gente classifica em tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, comumente com antracíclicos como doxorubicina, muito relacionados à dose cumulativa, uma destruição importante de toda a parte histológica do miócito, com vacuolização em massa, destruição de sarcômeros, necrose e apoptose, e geralmente lesões irreversíveis, que não se revertem, e que por muitas vezes podem aparecer tardiamente após 1 ano do término da quimioterapia. E a cardiotoxicidade tipo 2, mais relacionada ao trastuzumab, um agente anti-HER2, que não tem relação com dose cumulativa, não faz tanta destruição ultraestrutural molecular das células do coração, e que na grande maioria das vezes reverte. Então essa é a principal comparação entre tipo 1 e tipo 2. Relembrando, tipo 1, antracíclicos, dose cumulativa irreversível. Tipo 2, mais relacionado ao trastuzumab, não tem relação com dose cumulativa e geralmente é reversível. Perfeito? Quando a gente fala de mecanismos de cardiotoxicidade, a gente vai falar de biologia molecular, muito avançada. Então aqui é uma imagem bem complexa, eu não vou entrar tanto aqui para falar de tudo isso, mas lembrar que toda a estrutura do coração a gente vai ter dano em todo o local. Toda a estrutura aqui da célula do coração do miócito. A gente vai ter lesão na membrana, lesão na mitocôndria, lesão diretamente do DNA. Perfeito? E isso tudo tem se estudado cada vez mais qual é o mecanismo molecular de lesão, para que a gente tenha mecanismos de tratamento. Então aqui mostra uma tabela como funcionam os agentes alquilantes, os agentes anti-HER2, as antraciclinas, os taxanos, entre outros. Aqui só para chamar a atenção dos antracíclicos. Imagina-se que a principal hipótese de lesão à célula relacionada aos antracíclicos seria uma peroxidação da membrana celular, causando destruição da membrana celular, mas também um dano direto ao DNA. Tanto um dano direto ao DNA, quanto a ligação dos antracíclicos à topoisomerase 2B, inibindo o reparo do DNA e fazendo com que isso evolua para a disfunção ventricular. Perfeito? Então, há diversas ideias, diversas teorias de dano molecular, e aqui em rosa a gente vê aonde tem se estudado cada terapia. Seja o uso de ECA, seja o uso de beta-bloqueadores, seja o uso de quelantes do ferro, seja o uso de estatinas, tentando-se molecularmente achar melhores desfechos para esses pacientes. E todos esses danos aqui embaixo, levando a disfunção ventricular, insuficiência cardíaca, hipertensão, aterosclerose avançada. Tudo isso que por muitas vezes vai ter um pior prognóstico, ainda pior do que o próprio câncer em si. A gente falou muito de diagnóstico precoce, então a gente tem que falar um pouquinho de prevenção. Mas essa é uma discussão muito ampla e muito difícil na cardio-oncologia. Quando feito o diagnóstico precoce da cardiotoxicidade, seja por alteração de biomarcadores cardíacos, seja por alteração de exames de imagem, ainda mesmo sem disfunção ventricular, a grande discussão que tem que envolver todo mundo envolvido na terapia do câncer desse paciente é se há alguma indicação de suspensão de quimioterapia ou não. Muitas vezes o paciente precisa daquele quimioterápico porque é a primeira linha. É aquela primeira linha de tratamento que vai melhorar o prognóstico dele. Mas tem que se discutir. Por muitas vezes, existem outras ideias de tratamento do câncer desse paciente. Segunda linha, terceira linha, imunoterapia, outras avaliações. Certo? Principalmente que a gente pode estar falando de câncer recidivado, câncer metastático. Então, temos que discutir com o oncologista e com o hematologista se há indicação de suspensão. E o cardiologista tem que ativamente participar disso.
A discussão também envolve manter a quimioterapia e, portanto, instituir medidas terapêuticas e acompanhamento clínico criterioso. Mas quais medidas terapêuticas? Não se há evidência tão grande ainda na literatura de medidas terapêuticas que vão evitar a progressão. Se tem vários trabalhos mostrando o uso do IECA, do beta-block. Entretanto, não há grande evidência sobre este fato. Então, manter a quimioterapia e instituir medidas terapêuticas não é tão claro na literatura. E, claramente, o acompanhamento clínico criterioso vai ter. Mas isso é uma discussão profunda e muito difícil de se ter. E como eu falei, tem que ter uma discussão sobre possibilidade de substituição da terapia antitumoral. Quais outras possibilidades temos? Porque daqui para frente, uma vez feito o diagnóstico precoce de cardiotoxicidade, a gente vai ter que avaliar risco do câncer e o seu prognóstico e o risco cardiovascular e o seu prognóstico. Um paciente evoluindo com disfunção ventricular durante o tratamento, por muitas vezes isso é pior do que o câncer e o tratamento em si. E quando se fala em prevenção, prevenção primordial, claro, são pacientes com vários fatores de risco. E desde antes do tratamento, quanto no início, quanto no decorrer do tratamento, a gente tem que fazer o controle desse fator de risco. Hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, etilismo e etc. A prevenção primária, a gente vai entender e selecionar pacientes com sinais precoces de disfunção miocárdica. Como eu falei, alteração de biomarcadores e alteração, por exemplo, no strain miocárdico no mapa T2 da ressonância. Isso aqui geralmente vai ser feito na fase inicial da quimioterapia, no D1 e no D72. A gente vai fazer esses exames muito precocemente, para já selecionar quem tem sinais de pior prognóstico no futuro, mesmo ainda sem disfunção agora. E como eu falei, baseado em biomarcadores ou imagem avançada. A prevenção secundária, aí já é terapia instituída depois da lesão feita. Pacientes já com disfunção, pacientes já com alterações elétricas, aí já é prevenção secundária. A grande discussão é como fazer essa prevenção primária, selecionar os pacientes com disfunção, com sinais precoces de disfunção, mesmo sem disfunção miocárdica importante. Um dos grandes trabalhos publicados nos últimos anos é um trabalho brasileiro da Mônica Ávila, cardiologista do INCOR, especialista em insuficiência cardíaca, que publicou em 2018 um dos maiores trabalhos desse tema no mundo inteiro, que foi o CESI Trial, que avaliou o carvedilol na prevenção de cardiotoxicidade. Esse trabalho tinha como desfecho primário a redução da fração de ejeção do paciente. Então, imaginava-se que o carvedilol protegeria esses pacientes de disfunção. Infelizmente, o desfecho primário não foi alcançado. Veja que o P de 0,84 não é um P significativamente estatístico entre carvedilol e placebo, não mostrando diferença em fração de ejeção ao final do trabalho. Mas o que esse trabalho mostrou, e que é interessantíssimo, e é isso que tem dado norte para novos trabalhos, ele teve uma tendência importantíssima em melhorar a disfunção, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo. O grupo carvedilol teve menos dilatação do ventrículo e o grupo carvedilol teve claramente, com P estatisticamente significativo, menos lesão de troponina positiva do que o grupo placebo. Portanto, entende-se que o carvedilol mostrou, apesar de uma evidência não tão forte, de que você tem como proteger esse coração. Preventivo mesmo. Antes do início do tratamento, o uso do carvedilol pode se mostrar benéfico em diminuição de troponina e caso a gente consiga novos trabalhos com um N maior, com mais poder, ainda assim conseguir mostrar uma diminuição da cardiotoxicidade com carvedilol de forma preventiva. Após o diagnóstico, tem se usado muito carvedilol, IECA e esses medicamentos numa tentativa de evitar a progressão, mas ainda há muito que se pesquisar para ter uma evidência mais robusta nesse campo. E tão importante quanto a detecção precoce, diagnóstico precoce, o monitoramento desse paciente é importante. Aqui eu coloquei da diretriz brasileira nova, só monitoramento durante o uso de antraciclina, que é a droga que a gente mais falou. E o que a diretriz nos coloca? Que temos que fazer monitoramento rotineiro. Sempre um eco normal basal, após 3 meses, 6 meses, em 1 ano. O cardiologista tem que estar dentro desse paciente. Está usando antracíclico? Está usando dose cumulativa alta? Temos que ter eco rotineiro. Não podemos deixar esse diagnóstico de disfunção miocárdica passar. E em pacientes com eco limítrofe ou que já tenham disfunção miocárdica, mais importante ainda, que além do eco rotineiro, que a gente faça a avaliação de biomarcadores nas primeiras horas após quimioterapia, já para avaliar se esse paciente já está sofrendo pelo quimioterápico, e quem já tem disfunção, então, ecos ainda mais precoces com avaliação de biomarcadores cardíacos.
Isso só nos mostra que temos que ter monitoramento, 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 monitoramento. Não podemos deixar esse paciente ter disfunção e só tratar ele lá na ponta do jogo. Perfeito. Terminando a aula, falando um pouquinho das perspectivas e os desafios da cardio-oncologia. Como a gente falou, o câncer e as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade em todo o mundo. No futuro, isso vai ser uma área extremamente difundida, câncer e cardiologia. E a cardiotoxicidade é um fenômeno crescente, tanto pelo diagnóstico precoce, quanto pela difusão dessa ideia. Os pacientes têm parado de tratar somente com a oncologia e vindo um pouquinho mais junto com o cardiologista para que trabalhem em simbiose. E é desafiador, tanto para o diagnóstico precoce nos pacientes que você consiga fazer isso, tanto pela discussão do que fazer após o diagnóstico. Quais estratégias de prevenção instituídas para se evitar a progressão dessa cardiotoxicidade? Como a gente falou, não tem tanta evidência e há que ter uma simbiose entre as especialidades para se definir o melhor para o paciente, para que ele tenha um melhor prognóstico. Essa aqui é só a página inicial da Diretriz Brasileira de Cardio-Oncologia, lançada agora em 2020, capitaneada pela professora Ludmila Rajar. É interessante que todos nós tenhamos essa discussão e a diretriz de cardio-oncologia na cabeça para entender como pensa o cardiologista nesse conjunto de especialidades. E aqui eu estou colocando para vocês para estimular, para que busquem mais leitura relacionada a essa área. Estou à disposição de todos para perguntas. Foi um prazer participar de tudo isso. Queria agradecer a todos os organizadores do congresso. Estou à disposição. Muito obrigado a todos.